Caramba, que loucura, hein, Fiel? Olha, no momento que eu tô gravando esse vídeo já tem quase 10 milhões de reais. A gente viu que nas 24 horas primeiras, né, completadas aí às 7h10 da quinta-feira, já tinha mais de 7 milhões, o que representava 1%, né, da meta de 700 milhões ao final desses 6 meses, que é esse primeiro prazo aí para a vaquinha, para a arrecadação do Pix da Gaviões da Fiel em conjunto com a Caixa Econômica Federal, e que o Corinthians apenas, né, observa, digamos assim, né, evidentemente que existe um comitê fiscal, mas os dirigentes não vão tocar nessa grana, nesse dinheiro que é da torcida, do torcedor, para poder quitar o estádio e entregar ao clube. Evidentemente eu vi algumas manifestações ao longo do dia, das quais concordo, né, do tipo, poxa vida, o torcedor acaba pagando uma conta que é de uma incompetência dos antigos gestores, né, que chegaram nesse ponto do Corinthians ter um estádio e ter que pagar 100 milhões de reais de juros anuais, de não conseguir utilizar o próprio estádio, de não conseguir pagar uma dívida que só aumenta por conta de incompetência de gestões passadas e tudo mais. Isso é um ponto da questão. E é claro, eu concordo com quem pensa dessa maneira. Agora, vamos olhar pelo lado positivo de que uma torcida completamente engajada e mobilizada resolveu e entendeu que poderia participar mais ativamente e beneficiando o clube de certa forma. Porque no momento em que o clube se livrar dessa dívida, com o apoio da sua torcida, esse clube vai poder ter mais liberdade para poder gastar dinheiro naquilo que mais interessa. E o torcedor, que é gigantesco, que tem, poxa vida, 30, 40 milhões aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, participando ativamente de um estádio, da sua casa, né? E o Corinthians já construiu uma história com a Neoquímica Arena. O Corinthians teve lá os seus grandes títulos no Pacaembu, no Morumbi, em outros tempos, né? Mas poxa vida, a arena faz parte já do dia a dia do corintiano, da presença da Fiel, do ambiente que se cria para receber adversários, para poder empurrar o time, de cantar o tempo inteiro, daquela sinergia entre time, torcida, estádio. A Neoquímica Arena tem uma arquitetura completamente diferenciada dos demais, né, que acabou favorecendo, beneficiando, né, e potencializando a Zona Leste de São Paulo. Então, assim, um estádio que já construiu a sua história, já tem um apreço, já tem uma ligação, uma conexão afetiva com o torcedor. Vocês imaginem, com todos os problemas que esse estádio já rendeu ao Corinthians por questões financeiras, porque ele realmente é caro, custa caro, vocês imaginem esse estádio sendo 100% do clube. O que o Corinthians não poderia fazer? A Fiel entendeu dessa forma e está mobilizada para resolver essa questão. Então, eu só consigo ver pelo lado positivo. Tem o fato negativo de que as antigas gestões deixaram chegar nesse ponto, mas, poxa vida, aí de repente a torcida pega e fala assim, não, peraí, a gente vai resolver. Isso não existe no mundo. E eu já vou falar no impacto que isso representa em termos de repercussão mundial mesmo, internacional. Mas assim, nesse primeiro dia, 10 milhões de reais. Gente, eu sei que num universo de 700 milhões pode parecer pouco, mas 10 milhões de reais, gente. Em um dia e pouquinho, 10 milhões de reais. E o que preocupa talvez alguns torcedores é que, poxa vida, na arrancada é natural os torcedores doarem mais, né? Porque existe um apelo, um engajamento, todo mundo falando sobre isso, daqui a pouco cai no esquecimento. Provavelmente o Corinthians tem várias ações com os embaixadores, com os influenciadores, com campanhas que o clube vai fazer, colocando, né, a cara para que as doações continuem. E é claro que esse arranque, né, esse primeiro momento, ele pode acabar representando um volume muito maior. Claro, né, se a gente pensar, poxa, se continuar nesse ritmo, quita antes dos 6 meses, bate os 700 milhões. Agora, não dá pra gente saber se vai seguir esse ritmo. Agora, o fato também é de que daqui a pouco o cara que doou um pouco agora, nesse primeiro dia, passando um mês, né, ele recebe o salário de novo, ele deixa mais um pouquinho. Então ele tem alguns meses para poder fazer suas doações. E aí, provavelmente, outros grandes corintianos, engajados corintianos, farão suas doações até mais poupudas, né? E daqui a pouco a gente pode chegar num número considerável. Se não chegar em 700 milhões, que chegue em 500, em 600 milhões, batendo na trave ali, já vai ajudar bastante, né? Mas é claro que quitar daria um impacto tremendo. E eu não duvido
do que a Fiel é capaz. Que primeiras horas, que primeiro dia a gente teve nessa arrecadação, mostrando todo o sucesso da campanha. É claro que tivemos fatos negativos também, como a plataforma ter caído em alguns momentos, o certificado, né, de quem doa, às vezes demora para chegar no e-mail da pessoa, é natural. Tem algumas dúvidas que alguns torcedores estão tendo, do tipo assim, poxa vida, eu queria doar em nome do meu pai que já faleceu, dos meus filhos, dos meus irmãos e tudo mais, e tem a questão do certificado ser apenas vinculado ao CPF de quem doa. Então tudo isso está sendo questionado, essas dúvidas estão sendo dirimidas, e eu também vou trazer para vocês algumas respostas daquilo que eu estou pesquisando também, para poder orientar melhor o torcedor. E colocar aqui para vocês o site, que é o certo, doearenacorinthians.com.br, porque o Thiago Maranhão, que é o superintendente de comunicação, ele deu uma entrevista para a Central do Timão e comunicou que, né, que eles estão com uma plataforma de TI, de tecnologia da informação, para poder captar esses possíveis golpes, né, que infelizmente acontecem. Então existem sites muito parecidos, existem modelos e nomes chamativos que obviamente o torcedor daqui a pouco acaba caindo, né, porque tá querendo doar, vê ali uma divulgação aqui ou outra e tal, e acaba sendo levado por isso. São 36 sites diferentes que colocaram, né, com um modelo muito parecido, igual, para poder forjar e, obviamente, obter uma grana ilícita, né? Então, assim, o Corinthians está identificando, está derrubando esses sites, mas claro que toda denúncia ela é necessária, né? Se você está percebendo algum tipo de irregularidade, chame na sua rede social, né? Tente chamar a atenção de alguém para poder derrubar, né? Porque, poxa vida, uma ação tão bacana, uma iniciativa tão bacana, mas infelizmente o ser humano, né, tem um lado maravilhoso, mas tem um lado muito podre, né, de tentar se aproveitar de uma situação como essa. Então, o site verdadeiro, tem gente que está usando até o 100br, né, .com, então é .com.br, doearenacorinthians.com.br, para você não se enganar, beleza? Bora falar de Ángel Romero. Ele está encaminhando a sua renovação com o Corinthians. Ele já cumpriu algumas metas estabelecidas que propiciam uma renovação automática, mas ele concedeu uma entrevista para a Rádio Monumental 1080 AM no Paraguai e já disse que está encaminhado, mas ainda não está definido porque ele tem outras propostas. E eu estava vendo os números do Romero. Cara, apesar da gente entender que o Romero, sei lá, nos últimos jogos, até pela chegada do Memphis, né, o Yuri arrebentando e tal, a gente meio que colocou o Romero em segundo plano, mas ele tem 16 gols na temporada. O Yuri tem 27, beleza, né, mas ele tem 16 e 6 assistências. Ele é o segundo maior artilheiro do time na temporada e o segundo maior assistente do time na temporada. É impressionante. Não são números baixos, não. Então, assim, ele está adaptado, né, ao clube, a São Paulo. Pode ser que ele resolva permanecer. Ele diz que a prioridade é ficar no Corinthians. Agora, eu pergunto para você. Claro que já falei aqui, né, que pelas metas estabelecidas de jogos, minutagem e tudo mais, ele tem um gatilho, né, de renovação automática. Mas você renovaria com o Romero? Você acha que já foi o ciclo dele? Ele é um cara, assim, se mostrou mais uma vez nessa temporada muito, muito, muito útil. E não dá para esquecer que no ano passado, quando o Corinthians se salva do rebaixamento, muito teve da sua participação. Então o Romero praticamente deve estar encaminhando a sua renovação, e aí tem que ver a questão salarial, que provavelmente não deve ser por uma questão baixa, não. Vamos falar de alguns retornos importantes. E aí eu queria falar do Memphis Depay, porque o Memphis ele retorna automaticamente no jogo contra o Criciúma, e porque ele cumpriu suspensão, e aí, poxa vida, né? Esses 3 jogos finais agora, o Memphis em campo é uma garantia, né, que o torcedor tem de poder beliscar essa vaga na Libertadores. Mas o Memphis, cara, ele tá chamando a atenção pelo extracampo também, eu não tenho como falar diferente, né? Ele já foi em comunidades aqui no ABC Paulista, ele se envolveu com a cidade, ele está curtindo muito a cidade, né? Deu uns rolês de helicóptero por aí, tá curtindo verdadeiramente. E esteve na quadra da Gaviões, numa visita que alguns jogadores estão fazendo, né? O Thales Magno e o Hugo Souza já tinham ido lá, e poxa vida, você tem uma figura como o Memphis Depay lá, tocando um instrumento, né, com cânticos e tal, junto com a galera, cara, isso é de uma
de uma grandeza. Porque tem jogador que chega aqui, tá pingando lá o dinheirinho dele, e ele não tá muito preocupado com o dia a dia, com essa conexão com o torcedor. Não é o caso do Memphis. Não é o caso do Memphis. Ele poderia até nem estar jogando bem, e ele tá sendo determinante dentro de campo. Mas fora de campo, mas isso é marketing. Poxa vida, o cara tá fazendo isso para puxar o saco da torcida. Não interessa. Não interessa. Assim, gente, tem muito jogador que não estaria fazendo, mas assim, 1% do que ele está fazendo. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí tem uma conversa com o presidente da Gaviões, em que ele agradece, né, o que ele está vivenciando e elogia demais, dizendo que isso precisa ser mostrado ao mundo. Que o que ele sente dentro do estádio, ele falou, eu já joguei em estádios maiores, para 100 mil pessoas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que a torcida do Corinthians faz é único. E vocês precisam, ele fala, vocês precisam saber disso e o mundo precisa saber disso. Pô, cara, isso arrepia. Você está falando de um cara, do camisa 10 da Holanda, do vice-artilheiro histórico da seleção da Holanda. Ele está atrás do Van Persie, aí está pouquinhos gols aí de superar o Van Persie. Por isso ele quer voltar para a seleção holandesa, que escolheu jogar no Brasil, escolheu jogar no Corinthians, que está resolvendo dentro de campo, mas que entende e já entendeu que o principal patrimônio desse clube é justamente a sua torcida. Cara, o Memphis não precisou de muito tempo para entender tudo do que significa ser Corinthians. Ele vestiu o manto, ele entendeu a importância do manto, ele entendeu a conexão com o torcedor, ele entendeu o que ele precisa fazer e ele se envolveu com a causa. Acabou, acabou. Ele está a passos largos para virar ídolo. Ele é um potencial ídolo. Se ele conquista um título, acabou. Ele entra definitivamente para a história do clube. Ele já está, né, pelo fato do grande nome que é, e já estar correspondendo e já está participando de uma recuperação fantástica do time no Campeonato Brasileiro desde a sua chegada. Mas é claro que os títulos eles marcam, eles chancelam uma trajetória. E o Memphis sabe disso. Muito legal esse envolvimento do Memphis Depay, e que estará de volta nesse jogo contra o Criciúma. Assim como Yuri Alberto, que a gente falava teria uma tendência dele retornar, mas o Yuri é impressionante, cara. É impressionante. Qualquer lesão que o Yuri tem pode abreviar o normal tempo de retorno, porque ele nunca vai voltar num normal tempo de retorno. Ele sempre vai voltar antes, treinou normalmente com o grupo, vai para o jogo, é um cavalo fisicamente, ele tem um trabalho muito forte de prevenção de lesão, ele se lesiona pouco e quando ele se lesiona, quando ele tem uma dificuldade física, ele volta muito antes dos demais. Outros 3 jogadores, o Corinthians acabou atualizando a situação, eles vão voltar só para 2025. Por exemplo, o Diego Palacios, o lateral esquerdo, ele já está fazendo alguns treinamentos com o grupo, né? Vocês sabem que ele teve um problema, um agravamento de uma lesão depois de uma cirurgia de menisco que ele fez lá em janeiro. O Dr. Joaquim Grava foi chamado para refazer o caso dele e disse que inclusive nessa reta final agora ele estaria até à disposição, mas eles estão preparando o Palacios para a temporada que vem. O Maicon, né, que teve uma lesão grave no joelho, ele também está indo para o campo já, participando de algumas atividades com a preparação física, parcialmente com o grupo, mas o Maicon provavelmente só no ano que vem. E o Félix Torres, que teve uma lesão muscular um pouco mais delicada, fez a sua primeira corrida no gramado aí, mas também está sendo preparado. Não vai dar tempo, né? São 3 jogos finais, dificilmente o Félix Torres, talvez no último jogo, mas não dá para contar com isso, provavelmente a partir da temporada que vem. E aí, eu queria dizer para vocês, para fechar esse vídeo, de que, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um levantamento matemático muito legal sobre chances de título, de rebaixamento e de algumas posições importantes, como vaga na Libertadores, o Corinthians aumentou suas chances e hoje é o principal postulante a ocupar a 7ª vaga. Porque entre os 6 primeiros colocados, né, um pelotão que se descolou, então a vaga hoje, né, hoje temos G7, podendo ser G8, mas hoje é G7, a 7ª vaga ela é fundamental. A 7ª hoje é do Cruzeiro. O Cruzeiro tropeçou, apenas empatou com o Grêmio em casa, o que diminuiu a sua projeção. Com isso, o Corinthians hoje, de todos os postulantes a essa 7ª vaga, é o que detém a maior porcentagem, a maior chance de chegar na 7ª posição, 37%. Eu estou com os números todos aqui, né, para a gente poder atualizar, inclusive, e aí eu posso
falar melhor para vocês. 36,8, né? 37% praticamente o Corinthians de chances de chegar na Libertadores. O Bahia vem em segundo com 32, só que o Bahia não tá jogando bem, né? Não tá ganhando de ninguém. O Cruzeiro é o terceiro com 27%. O Vasco tem só 2%. E o Vitória, 0,45. Então dá para colocar, dos três, né? Corinthians, Bahia e Cruzeiro, o Corinthians é o que tem mais chances e tem o Criciúma fora de casa. Depois tem o Grêmio fora de casa na última rodada, mas antes disso encara o Bahia dentro da Neoquímica Arena, que é o último jogo diante do seu torcedor para o Corinthians poder, enfim, decretar, quem sabe, confirmar essa vaga na Libertadores. E, dependendo do que acontecer na final da Libertadores no sábado, podemos ter G8, o que facilita ainda mais a vida do Corinthians. Mas não dá para contar com isso. Então, contando com G7, vejam só, o Corinthians hoje é o principal candidato. Como mudou, né? Que loucura. Que reta final, meus amigos. E aí, o que vocês acham disso tudo? Pelo Brasileirão. É isso mesmo, na manhã dessa sexta-feira o Corinthians fez o seu último treino antes de viajar para Santa Catarina, onde enfrentaremos o Criciúma, que acontece amanhã pela 36ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, a comissão técnica terá uma dúvida no setor ofensivo, em decorrência de Yuri Alberto, que está em processo de transição após ser diagnosticado com uma lesão de grau 1B no músculo posterior da coxa direita. Fora essa questão, Memphis Depay cumpriu sua suspensão na rodada passada e já vai estar à disposição aí do Ramon Dias. Dessa maneira, o Ramon Dias pode montar a sua equipe com Hugo Souza no gol, que é certeza, Mateuzinho na lateral direita, Matheus Bidu na lateral esquerda. A dupla de zaga provavelmente será Gustavo Henrique e André Ramalho. O losango aí do meio de campo será formado provavelmente por Ranieri, André Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro um pouco mais adiantado. E como dupla de ataque nós teremos Memphis Depay, que é a única certeza que nós temos, e o Yuri Alberto se ele conseguir se recuperar da lesão. Caso contrário, entraremos provavelmente com Romero. Torcedor corintiano, o que você acha dessa escalação? Você acha que a gente consegue segurar o Criciúma? Na minha opinião, eu acho que é 3 pontos aí para o Corinthians fácil, mas eu quero saber de você. Participe nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações.